O promotor Henrique Valandez conversou com os vereadores sobre a tramitação, ouvir a sociedade em relação às questões relacionadas à ocupação de solo. Tem uma série de demandas e uma ansiedade natural das representações populares que se avance a questão sobre legislações que envolvem urbanismo no município. O que o senhor conversou com os vereadores aqui? O que foi conversado hoje com os vereadores é da necessidade de que o trâmite que é estabelecido pela Constituição Federal seja cumprido na elaboração dessas leis. Como eu disse aos vereadores, eu ressaltei aos vereadores, é que na área de urbanismo, a legislação ela tem um viés um pouco diferente da legislação normal. No que diz respeito ao urbanismo, nós temos duas grandes pilastras em relação ao urbanismo. Um é a necessidade de que se faça um estudo técnico das alterações e das legislações que venham a acontecer. Então, elas demandam um estudo técnico para saber se essas legislações estão de acordo com os critérios que definem o urbanismo na Constituição Federal. Um outro critério é a participação popular, necessária participação popular em tudo que diz respeito ao urbanismo. Como eu disse para os vereadores, a parcela de mandato que foi dado para eles quando eles foram eleitos vereadores, no que diz respeito ao urbanismo, foi reservada uma parcela desse mandato, desse poder popular, na mão da população, que é a que exige a participação popular, através de audiências públicas ou de tramitação junto aos conselhos que existem. Então, em suma, foi essa a conversa que eu tive com os legisladores. Todos aqui estão imbuídos da mesma vontade. É evidente e dito pelo Poder Executivo que ele quer fazer as legislações que determinam esse chamado destravamento de Bauru. Também é posicionamento dos senhores vereadores que também estão envolvidos nisso. E por parte do Ministério Público também tem interesse nisso. Acontece que o interesse do Ministério Público é apenas no que diz respeito à legalidade e constitucionalidade dessas leis. Ele não diz respeito ao mérito dessas leis, ao que vai ser decidido. Se ali vai ser um bairro residencial, se ali vai ser zona de indústria e comércio, isso não cabe ao Ministério Público. Ao Ministério Público o interesse do Ministério Público é saber como isso vai ser aprovado. A forma com que vai ser feita essa lei, qual o trâmite dessa lei, como essa lei se desenvolverá desde do seu início, com a manifestação popular, junto ao estudo técnico, as audiências públicas necessárias, sua tramitação dentro do Legislativo até a sua promulgação e publicação. Tudo isso é interesse do Ministério Público, essa parte formal da lei. E é isso que a conversa com os vereadores hoje veio a trazer. Além disso, ainda houveram também as participações dos vereadores no que diz respeito aos interesses deles para saber de determinados posicionamentos do Ministério Público. Qual a posição institucional do Ministério Público em relação a essa separação de agenda que os poderes estão discutindo das legislações que podem ser adiantadas agora e daquelas que dependem especificamente, por exemplo, dos planos de manejo das áreas de proteção? O que eu disse a eles é o seguinte, as vinculações de uma e outra têm que ser vistas particularmente. Agora, era posicionamento do Ministério Público desde a gestão passada, diante da necessidade de, em 2018, haver a reformulação do plano diretor, de que essas legislações fossem feitas de uma maneira que uma tivesse o andamento junto com a outra. Acontece que por definições que foram tidas dentro do Poder Executivo, ficou muito claro, diante do posicionamento do Executivo, que algumas dessas legislações independem de outras. A tramitação da lei de expansão do perímetro urbano, por exemplo, ou de ZICs, elas independem do que vai acontecer com a alteração do plano diretor. Portanto, nada impediria de que isso já tomasse a frente, já começasse a ser tratado, antes de se tratar do plano diretor, que é algo muito mais complexo, que vai demandar muito mais estudo, que vai demandar muito mais energia no que diz respeito à parte
participação popular, a discussão que vai ter a respeito. Então, esse foi o posicionamento do Executivo, que eu disse aos vereadores que não tem nenhuma ilegalidade nisso. É permitido que se faça. Não existe efetivamente uma coisa que impeça ou que esbarre em algo que vai ser discutido posteriormente nessas legislações que estão particularmente sendo tratadas agora. Tá? Zoneamento e ocupação de APAs depende de plano de manejo. Aí sim, em relação ao zoneamento, em relação às APAs, aí é evidente que depende do plano de manejo, né? A alteração legislativa que já foi feita, isso é um exemplo, né? A alteração do plano da possibilidade ou da retirada da impossibilidade de parcelamento do solo urbano nas APAs, isso foi feito já. A Câmara já fez isso, então já adiantou uma alteração ao plano diretor. Só que essa alteração, ela deixa evidente que depende o zoneamento dela do que vai ser decidido no plano de manejo. Então, o mesmo se dá em relação a eventual zoneamento, a lei de zoneamento no plano de manejo. Depende do resultado da APA para nós sabermos o que pode e o que não pode ser feito nas áreas de proteção ambiental. Por fim, a preocupação em relação a indenizações do município de proprietários de glebas que estão em áreas de proteção ambiental, alguns com ações judiciais em andamento, que não poderiam ser suportadas essas indenizações na capacidade financeira do município. Como, em particular, o senhor vê essa demanda? Isso é uma demanda judicial, né? É um direito de qualquer cidadão ingressar com ações na justiça. O direito processual brasileiro garante esse direito. Em relação a essa restrição que no modo de ver dos proprietários é imposto a eles e, portanto, gera uma indenização, uma possibilidade de indenização frente a essa restrição imposta pelo município, é muito particular a interpretação disso, né? Nós sabemos já que existem algumas ações em andamento, nós sabemos também que existe uma ação já mais adiantada que isso, que está sendo questionada em eventual rescisão junto ao Superior Tribunal de Justiça, mas é muito particular essa decisão. Só para se ter uma ideia, nós temos muitas decisões do Tribunal de Justiça no que diz respeito à Mata Atlântica, ali na Serra do Mar, de muitos proprietários que ingressaram com esse tipo de ação e foram julgadas improcedentes as ações. Isso é posicionamento do Tribunal de Justiça. Então, esse posicionamento é algo que ainda, ao meu ver, no judiciário, ele não tem ainda um posicionamento firme a respeito dessas situações. Agora, seja de uma forma ou seja de outra, é um questionamento judicial. E o questionamento judicial, ele tem que ser discutido com os instrumentos judiciais possíveis nesse caso. Então, a opinião sobre isso é muito difícil de se dar, mas o que eu posso entender é que depende ainda, para nós alcançarmos ainda um nível de tranquilidade no que diz respeito ao resultado dessas ações, ou seja, se vai ser possível essas indenizações ou se não vão ser possíveis, eu acho que isso ainda demanda um caminho de decisões judiciais para a gente saber qual é o posicionamento que vai ser majoritário nesse sentido.